Paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores de nossas vestes santas que são e do fundo do cenário, de nossas vestes santas que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, e por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e do que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações. Além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para aqui mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar a mensagem com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 milhão de reais, a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente.
Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Romanos 15, de 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E que a inauguração de nossos templos físicos dos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para os 70 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E o livro é o livro de 2 João, com um capítulo. Que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença aonde você estiver. Segundo João, que contém 13 versículos.
Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus, o Cristo, veio em carne. Tal o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo para não percais o que ganhastes. Antes recebeis plena recompensa. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje. E o livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 7. Marcos, capítulo 7 é o nosso segundo livro de hoje. O capítulo 7 do livro de Marcos contém 37 versículos. A tradição dos anciãos. Ajuntaram-se ao Senhor Jesus os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras tradições há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos, o metal e as camas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Que cada livro e cada capítulo sorteado é que dão total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. E a oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz, graça e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja, @Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades, e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do seu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos de hoje. Hoje eu falarei os rebanhos de número par. Primeiro, logo após eu falarei os ímpares, rebanhos santos de número 28 e 44, 27 e 43, 28 e 44, 27 e 43. Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. E o capítulo 2 do livro de Miqueias contém 13 versículos. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade, maquinam o mal, a luz da alvo praticam.
porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e a tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: projetam mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços. Não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo. O Senhor Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. E o livro é o livro de Atos, que contém 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 28. Atos, capítulo 28. Vamos ao capítulo 28 do livro de Atos. Que contém 31 versículos. Paulo chega a Roma. 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual por emblema Castro e Polux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali indo, costeando, viemos a Régio. Soprando no dia seguinte, vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos pediram para ficar com eles por 7 dias, e assim nos dirigimos a Roma. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. E o livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13 contém 58 versículos. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. 2 Timóteo, com 4 capítulos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57, 2 Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 3, que contém 17 versículos, a perseverança na sã doutrina. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé e longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Filemon com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Áfia Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças a meu Senhor Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem, em que nós há para com Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Primeira João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, para o Rebanho Santo, número 30, 42, 29 e 41. O capítulo 2 contém 29 versículos. Os anticristos, filhinho, essa é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois, se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos, mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 9. Esther, capítulo 9, para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos, A festa de Purim. Os judeus, porém, se achavam em Suzã, juntaram-se nos dias 13 e 14, então repousaram no dia 15 e fizeram o dia do banquete de alegria.
Também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquete, dia de festa e de envio de presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem os dias 14 e 15 do mês de Adar todos os anos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês aqui hoje. Vamos ao capítulo do livro de Lucas, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. O capítulo 7 do livro de Lucas contém 22 versículos. João envia 2 discípulos ao Senhor Jesus. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-se ao Senhor Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram ao Senhor Jesus e disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: é tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, o Senhor Jesus curou a muitos de enfermidades, males e espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Glórias ao Senhor Deus, a poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. E o livro é o livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Glórias ao Senhor Deus. O capítulo 8 do livro de Zacarias contém 23 versículos. O Senhor Jesus promete abençoar a Jerusalém. Outra vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelo por Sião com grande zelo, com grande indignação, zelo por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. E o livro é o livro de 2 Pedro, com 25 capítulos. Perdão, 2 Reis, com 25 capítulos. 2 Reis.
Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de 2 Reis para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37, 34 e 38, 33 e 37. 2 Reis, capítulo 18, que contém 37 versículos. Ezequias, rei de Judá. No 3º ano de Osés, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Pois até aquele dia os filhos de Israel que lhe queimavam incenso, eles chamaram Neustã. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E escolha você também o seu número de rebanho, o número de 1 a 70. Assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. O livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Livro de Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 4. Jonas, capítulo 4, que contém 11 versículos. A ira de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia és o Senhor Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tirai a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, pois assim você vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, aonde você estiver. Rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. E o livro é de 1 Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Capítulo 1.
1 Pedro, capítulo 1, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. 1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos. Sede santos, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos oferece na revelação do Senhor Jesus o Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências de antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. Joel, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 1. Joel, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53, Joel capítulo 1, que contém 20 versículos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A invasão de gafanhotos. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto a narração a vossos filhos e vossos filhos a seus netos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. 2, 71 e 69. Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 2, Sofonias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. Sofonias, capítulo 2, que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e os dias passem como a palha. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, e buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra que cumpriram o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Eclon desarraigada. Glórias ao Senhor Deus. Há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro para esses rebanhos. Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel.
capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Que contém 49 versículos. O Israel rebelde, no 7º ano, no 5º mês, ao 10 do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. Fala aos anciãos de Israel, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vós vinde consultar-me. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Acaso tu julgarias ao filho do homem? Por acaso julgarias? Faze-lhes saber abominações a seus pais? Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. E vamos ao livro. O livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 3. Cantares, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Com 11 versículos. De noite busquei em minha cama a quem ama a minha alma. Busquei, mas não achei. Levantar-me-ei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aqueles a quem ama a minha alma. Busquei-o, mas não achei. Acharam meus guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o levei para a casa da minha mãe, nos aposentos daquela que me gerou. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. O livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Efésios capítulo 6, para o Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. Efésios capítulo 6, que contém 24 versículos. A armadura do Senhor Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura do Senhor Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura do Senhor Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. E vamos ao livro, que é o livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, para o Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39.
32, 40, 31 e 39. Samuel capítulo 7, que contém 17 versículos. Samuel exorta o povo ao arrependimento. Assim vieram os homens de Kiriat Jearim, tomaram a cerca do Senhor, lavaram-ne a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, e a arca ficou em Kiriat Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel a toda a nação de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e Astarotes, consagrem-se ao Senhor, e serve a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e Astarotes, e serviram só ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus, louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Eu irei sortear uma das nossas mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio das denúncias. E a denúncia é a denúncia de número 60. Vamos à leitura. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais, para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigo com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. Examine Apocalipse 2 a 29. Apocalipse 2, de 18 a 29, foco no 22 e 23, e Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas uma das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 2 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Vamos a mais uma denúncia. É a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados são para quem provar que são mentiras. Já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco nos versículos 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
E vamos ao sorteio da oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje, que é a oração 7, glórias ao Senhor Deus. Fiel Senhor Deus, o nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda a depressão e opressão maligna onde chegar agora a ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje, que é o livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 30. Vixe, peraí que foi o nome a mais aqui, estava aqui dentro, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ao capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses, que é o nosso penúltimo livro de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que contém 28 versículos. Glórias ao Senhor Deus, a necessidade de vigilância. Irmão, acerca do tempo e das épocas, porém, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. O livro é o livro de Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao livro de Abacuque. Capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 3 do livro de Abacuque contém 18 versículos. A oração do profeta Abacuque, conforme Sigionode, ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, fazer conhecida na ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo, Selá, sua glória cobre os céus e a terra. Se enche do teu louvor, o seu esplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão. Ali está o esconderijo da tua força. Adiante dele vai a praga e a peste segue seus pés. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois eu vou fazer o sorteio. Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem para você hoje está no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem para você está no livro de Marcos, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 2. Você que escolheu o 16. A mensagem está no livro de Atos, capítulo 28, para a sua meditação. Você que escolheu o número 5. A mensagem para você está no livro de Mateus, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 20. A mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 1. A mensagem para você hoje está no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o 18. A mensagem para você está no livro de 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 7. Você que escolheu
O número 14, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 8. Você que escolheu o número 22, a mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 18. Você que escolheu e mentalizou o número 2, a mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 20. Você que mentalizou e escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de Cantares, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou escolheu o 17, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Você que escolheu o 13, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você que mentalizou escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Abacuque, capítulo 3. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar é para você ter material de trabalho para você agir assim e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 8, 2 João 1, o 6, Marcos 7, o 7, Miqueias 2, o 16, Atos 28, o 5, Mateus 13, o 20, 2 Timóteo 3, o 1, Filemão 1, o 18, 1 João 2, o 3, Esther 9, o 4, Lucas 7, o 14, Zacarias 8, o 22, 2 Reis 18, o 2, Jonas 4, o 12, 1 Pedro 1, o 10, Joel 1, o 19, Sofonias 2, o 9, Ezequiel 20, o 11, Cantares 13, o 21, Efésios 6, o 17, 1 Samuel 7, o 13, 1 Tessalonicenses 5, o 15, Abacuque 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as nossas 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus, o Cristo, em sua vida, e ser limpo, edificado, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários no início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 2 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar na Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu estado, seu município ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e a nossa produção vai estar retornando o contato.
Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também de vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia e Turquia. E todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Não esqueçam dos horários, das flexibilidades dos horários, desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1-318-37-300, até a 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas. Você vai buscar ao Senhor Deus aonde você estiver. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.